Olá, nós estamos aqui para esse encontro de parentalidade para falar sobre o poder do amor e nós nos reunimos por algum tempo e montamos um texto que envolvia algumas palavras e uma delas foi o amor e a gente misturou esse texto e divulgou esse texto misturado para as pessoas para fazer esse encontro de hoje. E lá tem pinceladas de amor, tem pinceladas de aventura, tem pinceladas de presença, de responsabilidade e de criação, que vão ser os temas dos nossos encontros, que começam hoje. E eu vou convidar a gente a ler o texto sobre o amor, que ele é específico agora, não é um texto combinado com os outros, como o início desse momento agora. Deixa eu ver se a gente compartilha a tela aqui. Vamos localizar aqui. A Tati informou que vai chegar um pouco mais tarde. Vocês querem ler alternadamente? O que vocês acham? Minha proposta é que alguém leia e não necessariamente nós. Legal. Então, eu vou colocar ele na tela para a gente. Vocês conseguem ver? Sim. Sim. Posso ler? Alguém quer ler? O Pedro quer. Um pouquinho. Deixa eu ver se eu fecho meu microfone. Vou ler então, posso? Bora lá. Um pouquinho. Amor. Tenho medo de escrever sobre o amor. Começo a escrever e penso que, no meio de tantos livros, artigos e rascunhos, tudo já foi escrito sobre o amor. Todas as palavras e combinações de letras possíveis. Talvez, por isso, escrever sobre amor, na maioria dos casos, geram mais expectativas do que amor. Expectativas podem carregar um mundo, mas não carregam o amor. Amor é aventura, presença, criação e ação. É processo, é meio por onde a vida acontece. É algo que todos sentem, que inspira de tamanha forma as relações, que escrever sobre amor poderia ser o portal mais direto para se criar uma relação. Mas não é bem assim. Escrever sobre amor é uma cilada porque não é algo simples de se colocar em palavras. O amor é grande e efêmero. Muita coisa para livros e prenda frágil que se dissipa no ar. Nesse caso, o mais fácil é viver no amor. Talvez seria se não fosse. Acho que faltou ali uma frase, que é o talvez seja por isso escrever sobre o amor seja tão desafiador quanto tentador. Eu hoje, especificamente, acordei com uma música que meu filho escolheu colocar no despertador, e por acaso o horário que eu escolhi hoje era um despertador dele. E é uma música do filme do Mario, Super Mario, e que fala sobre amor. E eu me conectei com a música hoje de manhã pelo tema. Eu queria compartilhar com vocês, se vocês, ela fala um pouco sobre o amor como o lado do vilão do amor. É bem rápida. Eu vou colocar aqui, vocês estão vendo a tela agora?
O que vocês veem? Bowser. Ok. Estão ouvindo? This one is from my one and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, 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 peaches. Ah, oh, yeah. Oh, Mario, Luigi, and a Donkey Kong too. 1,000 troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach, at the end of the line, I'll make you mine. Oh, peaches, 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 peaches. Ah, oh, yeah. Oh, peaches, peaches, peach. Love really makes a guy come out of his shell. So what is ClickUp? ClickUp is an all Queria ver o que reverberou em vocês desse trecho. E eu, Podes parar de compartilhar a tela? sim, Só para a gente se ver. sim. O João Salvador já estava assim. É, eu vou contar uma história especial dessa música, assim, que tem. Eu estava numa aula de Toycraft que eu faço na escola e tem um aluno que ele gosta de Super Mario e falou assim, mas o Bowser nem é mau, ele só queria se casar e destruir o mundo. Eu queria casar com a Peach e destruir o mundo, ele nem é mau. E aí eu fiquei conectado assim o quanto essa cena coloca o amor ali, né? Aquele amor, o poder, a energia do amor em função de uma destruição do planeta, daquele planeta ali, daquele local. E depois, meu filho adorou também essa música, tanto que eu falei, colocou como despertador no celular para ele acordar escutando essa música. E quero trazer esse ponto do amor como vilão aí, que está colocado assim, um negócio tão amoroso e as crianças se conectam com essa questão amorosa e ao mesmo tempo está colocado num vilão e num poder muito forte assim de como usá-lo, né, para talvez destruir ou é isso, essa é a minha história. Tô ouvindo isso tudo e lembrando aqui, porque na música, na hora que ele começa e vai numa intensidade e tudo mais, aí tem as cenas ainda, vem um lugar meio que avassalador, assim, né? E aí vem como essa imagem do amor como uma força que pode ser avassaladora e pode ser destruidora,
né? Assim como a raiva pode ser construção destruidor se tiver consciência ou não, né? Mas enfim, mas me veio muito forte essa energia de vou fazer o que eu tiver que fazer porque isso está muito forte aqui dentro, né? E, e aí eu fiquei pensando nisso que você está trazendo, Marcelo, do teu filho se conectar com isso, e fiquei abrindo espaço interno para imaginar o que é essa conexão com essa força avassaladora, assim, sabe? Independente do nome que se dê, né? Se é amor, se é posse, ou se é, enfim, energia criadora, não sei. E aí eu me lembrei que meu filho, desde pequeno, quando ele assistiu os primeiros vídeos, assim, eu sempre ficava muito intrigada porque ele sempre se conectava com aquele que fosse mais destruidor. E eu falo, nossa, o que é isso, né? E até hoje não sei a resposta e até hoje é assim. Mas eu ficava, tinha, por exemplo, dos ursinhos carinhosos, né? Imagina, que mal tem nos ursinhos carinhosos. Adivinha qual que ele mais gostava, né? Aquele que ficava com raiva, ia lá e destruía tudo, assim, e tal, né? Eu falo, Jesus, tanto ursinho carinhoso para ele se conectar, ele vai se conectar com esse. Então acho que fica mais uma pergunta, né? Que força é essa que faz essa energia assim meio de intensidade, que eu não vou falar nem que é de destruição, mas acho que a palavra que chega para mim é de avassalar mesmo, de me, me atravessar assim, sabe? Romper e que toca desde criança, assim. Acho que é essa pergunta que me chega esse vídeo e essa história. Obrigado. Eu achei curioso o seu Pedro a ler o texto, porque esse texto foi escrito por um homem, o Mateus, meu companheiro, e, foi engraçado, né, ver assim, a forma como tu trazias as palavras e também trazias esse teu, parecia que vinha de ti também, não é? Então, quem entoa as palavras que alguém escreveu também são suas palavras. E aí veio o vídeo e o João Salvador ficou assim. E eu já estava assim, mas o meu filho não pode andar a ver telas, né? Já vinha as coisas. O meu filho tem 1 ano e 8 meses, eu não vou deixá-lo ver. E aí começou as coisas da mãe, né? De onde é que está o amor que também coloca limites, né? E eu vi como ele ficou vidrado, acabou e ficou assim, à espera de mais, né? E como a tela é um lugar cativante, né? E não sei se é através do amor, de facto, né? Não sei, deve ter amor também. Alguém que criou aquele vídeo teve amor, mas aí o meu amor já me estava a dizer outra coisa. Então eu tenho navegado um pouco nesse amor, que não é um amor que aceita tudo, não é? Que é um amor que também coloca limites, sendo que esse amor que coloca limites para fora é um amor incondicional, não é? Porque também aceitando que vai haver momentos que o meu filho tem 1 ano e 8 meses e vai olhar para a tela e vai ficar vidrado e eu vou poder navegar nisso, não é? Porque uma coisa que eu tenho percebido, e ontem também tivemos no grupo de estudos do livro, do que aconteceu com as mães, e é onde é que está essa verdade do que eu quero ensinar ao meu filho, ou passar para o meu filho, de um lugar muito interno, não é? Não preciso de procurar referências fora de mim. Acho que nós também falámos sobre isso, né? Esse lugar íntegro em mim, de que vem também da minha caixa, vem também do meu grama, mas também vem do meu ser. Então, nesse lugar de que olá, Chetana.
esse lugar que vem dentro de mim, assim, de saber que é a minha referência, é aquilo que eu quero fazer aqui e agora, e não o que os outros fazem. Então, por exemplo, agora esse vídeo, eu deixei o meu filho ver, e se calhar se eu fosse para a minha caixa de boa mãe, eu ia dizer, não, meu filho não pode ver, ele tem 1 ano e 8 meses. Então eu deixei também, né, ver assim, qual é que era o meu limite disso. E eu estou a navegar nesse lugar assim dos limites, mas de um lugar verdadeiro em mim, e não porque os outros fazem, ou porque os outros me disseram, ou porque alguém escreveu num livro. E é o que vai ficar bem vai ficar bem se eu fizer isso porque ninguém me vai julgar ou vão dizer que eu sou uma boa mãe. Acho que eu estou um bocadinho a navegar aí. Obrigado, Fernando. Posso... Uhum. Para mim, tem algumas coisas que tocaram assim na fala de vocês. A primeira, assim, em relação ao texto, né? Que é um texto que gera uma intimidade, né? E essa intimidade também gera um desconforto, porque é como se você está saindo de um padrão, assim, de ter uma máscara que é o oi, tudo bem, né? Assim, de só ver o outro a partir dessas coisas que não toca, né? Não afeta de jeito nenhum, e você se sente mais confortável ali, né? Porque daí você não tem um toque com algo que é mais, sei lá, essencial, ou que gere dúvida, ou que gere, né? Nossa, mas o que que vai acontecer a partir daí, né? Essa sensação do desconhecido, né? E que, para mim, o amor tem muita relação com isso também, né? Com se permitir estar nesse lugar, vamos dizer assim. E, ultimamente, eu tenho ficado com uma reflexão, assim, né? O vídeo, ele foi muito para esse lugar do amor romântico, né? Da paixão, né? Assim, ele toca nesse tema, assim, né? Faz umas brincadeiras, mas acho que ele toca nesse tema, e que é um lugar, acho que, pelo menos na minha vida, mas acho que na vida de muitas pessoas é muito importante, que é quando você se apaixona, você meio que sai de si, né? Você não tá mais... Não importa mais você, é quase como se você quisesse mesmo entregar o mundo inteiro para aquela outra pessoa e fizesse qualquer coisa pelaquela outra pessoa, né? Você sai do foco essencial em você e vai para o foco como na outra pessoa, assim, né? E, e eu acho que isso abre portas, né? Quando vem a criança, minha sensação é que vai para um lugar um pouco parecido, né? Que é também um amor romântico, mas um amor romântico em relação àquela criança, né? Que você quer fazer de tudo, você quer dar ao mundo, você quer dar a melhor oportunidade, você quer deixar, né? Fazer de tudo pelaquela outra pessoa, que também é uma porta que se abre, assim. E hoje em dia o que eu tenho chegado, assim, né? Porque depois desse romântico e desse querer entregar tudo pro outro, você também quebra a cara, né? Porque você percebe que uma hora não dá mais esse lugar, né? Que é insustentável, né? Que é um período de tempo que você consegue tá dentro desse outro tipo de filme, vamos dizer assim, né? Mas que é insustentável. E depois que vem esse outro momento, vamos dizer assim, o que eu tenho buscado entender é, assim, uma questão meio que de forma-conteúdo, né? Eu fui criado de uma forma que eu sempre pensava que o conteúdo era muito mais importante que a forma, o conteúdo era mais importante que a forma e tal. E hoje em dia, assim, relacionado ao amor, eu fico pensando, né? Se eu consigo estar me mantendo com o coração amoroso, aí, independente do conteúdo que eu preciso expressar, a minha forma vai ser uma forma amorosa. E essa forma, principalmente para as crianças, vai ser muito mais adequada e cuidadosa, e que vai levar eles a entender a mensagem, assim, né? Porque está sendo de uma forma amorosa, mesmo que o conteúdo seja às vezes difícil para eles entenderem.
Enfim, né? Para mim a reflexão vai por aí. Obrigada. Obrigado, Pedro. Pedro, o seu fala me trouxe alguns insights, assim, nesse lugar de entregar o meu centro para o outro quando eu estou apaixonada, quando eu estou amando. Então, eu entrego meu centro, entrego minha vida, entrego, crio expectativas e e aí o que vem para mim nesse lugar de entregar é uma expectativa de ser salva por esse outro, que ele me salve de alguma coisa, e isso é viciante, isso dispara inclusive processos bioquímicos no meu corpo de uma antecipação de um prazer, da expectativa de ser salva, e finalmente minha vida se resolve, finalmente vai ser tudo incrivelmente maravilhoso e tal. E claro que quebra a cara, porque são expectativas, né, frustrações agendadas, e ninguém salva ninguém e tudo mais. E aí, trazendo isso para o filho, eu acho que é bem semelhante mesmo. De eu entregar para esse ser a expectativa dele me salvar da minha criança ferida. Na expectativa que ele me salve, que através dele eu consiga projetar tudo aquilo que eu não tive, tudo aquilo que eu não fui, e que ele cure a minha criança, né? Então, esse lugar de entregar meu centro, criando essas expectativas, idealizando, colocando esse amor num lugar assim tão idealizado e tão viciante, né? Porque isso é tão viciante que a gente não vê a hora de se apaixonar de novo e sentir tudo isso de novo e quer viver isso tudo de novo, né? E então, quando eu vou para esse lugar viciante de entrega do meu centro, criando expectativas de ser salva, eu perco a conexão com o ser que está ali, porque eu estou projetando algo que é meu e pondo um peso enorme nessa relação, seja amorosa, ou seja afetiva, amorosa, ou seja com o meu filho. Imagina com o filho ainda, o peso que a gente coloca numa criança que nem sabe o que está acontecendo, que na verdade espera ser amado e não salvar o pai e a mãe. E a gente vai colocando esse peso e perde a conexão com o ser que está ali, perde o momento presente. E aí isso me leva para um outro contraponto de, pá, então quando eu trago meu centro de volta e não crio expectativas e olho como adulta para as minhas lacunas e para os meus buracos e assumo a responsabilidade disso, aí eu desenvolvo esse lugar de auto-amor e aí eu tô pronta, talvez, né? Acho que é uma pesquisa, para olhar para o outro e amar o outro no sentido mais verdadeiro, talvez, desse sentimento, assim, mais puro, né, desse sentimento. Obrigada, Pedro. Uau, baita insight aqui. Obrigado, Priscila. Para mim também veio isso, porque às vezes esse amor, ou aquilo que se chama amor, que chamamos amor, quase como se estivesse à procura do outro lado também haja amor de volta, não é? É quase como, ok, eu amo alguém para que aquela pessoa também se me ama a mim. E se isso depois não acontece, às vezes pode ser no tamanho, na intensidade, na forma como, sei lá, tudo. Parece que não é. Parece que a pessoa não me ama, então fica ali, tipo, fica o drama, entra-se em drama, não é? E, e na realidade eu acho que o que eu tenho até percebido, mesmo que bem isso, na vida prática, mas focando até às vezes na questão de mãe, pai e mesmo da criança, é que ainda no outro dia o meu filho estava zangado e ele disse assim: eu não gosto de ti, podes morrer. Coisa assim. E eu fiquei, ok. Eu disse: está bem, filho, mas olha, mas eu gosto de ti. Eu gosto sempre de ti, mesmo quando tu não gostas de mim. E ele ficou assim, tipo, um bocado espantado, né? Tipo, pensava que eu se calhar ia, tipo, também querer responder assim, com raiva ou qualquer coisa assim. E ele ficou, então e se tu morreres? Sei lá, ele depois ou seja, tipo, como ficou tão espantado, ficou ali naquela conversa. E eu disse: olha, filho, se eu morrer, depois não, olha, é porque já não é o meu dia cá, mas cá, não sei se cá vais ficar triste, eu vou ficar triste não poder estar contigo. Depois ele lá se acalmou, disse: bem, estava a brincar. Hum. Ok.
Então é isso, mas na realidade é isso, é mesmo. Eu acho que às vezes pensa, será que o meu filho gosta mais do pai do que de mim? Eu acho que isso é mesmo a minha criança a fazer essas perguntas, não é? Porque na realidade, ou seja, mesmo que o meu filho não goste de mim, acho que na realidade o eu amá-lo não tem a ver com isso, com ele gostar ou não de mim, não é? Tem muito mais a ver com isso. Eu escolho, e acho que não é uma escolha, porque o amor já vem de há muito tempo, mas eu escolho isso, eu escolho estar íntegra em amá-lo independentemente do que for. Se ele está sorridente ou se está como ele quiser, ou se ele está a mandar-me morrer, for. Então, para mim, é isso, está ali aquele ser e eu estou a acolher tudo aquilo que tiver lá, em amor. E sim, às vezes eu também acho que às vezes posso não estar em amor com ele se me vem assim uma raiva inconsciente e mando-lhe assim um berro, não devia mandar, mas é isso, mas acho que faz parte também desta experiência de amor, é que não, o amor também não é só rir, não é só beleza, o amor tem tudo. Um, e, e, e sim, e aliás eu acho que seria mesmo um mundo de fantasia achar que amor é só party, festa e só alegria e só coraçõezinhos. Não, acho que não é isso. Acho que isso, se calhar, é as histórias das Cinderelas que nos contam quando somos crianças. E é isso. Acho que amor é mesmo viver em cada momento tudo o que está a acontecer e conectar-se com esse ser e saber que eu estou a amar, independentemente do que tiver a vir de volta. Obrigada. Obrigado. Eu no caminho de bike hoje para cá, eu me peguei fazendo uma coisa que eu tinha o hábito e por algum motivo eu observei que eu estou praticando esse hábito ainda. Eu passo na frente das casas e vejo uma placa de vende. E daí eu olho para aquela casa e já seto aquela expectativa que tem a ver com isso que a Priscila trouxe, de definir uma expectativa antes, né? E aquele amor vai ser o ideal. E esse momento que eu estava procurando casa, um tempo atrás, estava diretamente relacionado com o amor, com achar um lugar ideal para se viver e para morar. E aí eu fiquei me perguntando por que que eu continuo olhando para as placas de casa de vende. Qual parte minha que está olhando para isso ainda? Eu vejo assim, é um imã, assim, tipo, vai de novo para aquele sonho lá, né? Então, até que ponto eu, eu tô, eu tô ainda, eu tenho que fazer algum processo de cura emocional sobre compra de casa, eu não sei, sobre amor realmente para deixar esse sonho ir, né? Para deixar essa parte de idealizar uma compra de uma casa como algo que esteja na minha rotina, tá no inconsciente, assim, o pá é um imã e olhar, assim. Então, eu me observei fazendo isso hoje, tô atento para tentar identificar realmente, olhar para isso, assim, com cuidado, assim, qual é se não é esse o amor que eu idealizei, que eu quero criar, como eu coloco na minha rotina algo que realmente faz sentido para mim agora, né? Se não é ficar olhando para essas placas de vende e imaginando esse local, como que eu naturalmente vou inserindo coisas que fazem sentido para mim agora, para o amor que eu quero criar agora. Isso me levou realmente a pensar mais uma vez de onde é que vêm de onde é que vêm os nossos quereres, não é? Esse lugar, desde pequenino, ou pelo menos eu falo por mim, que a gente consome memes, né? Memes de idealização de coisas,
nesses desenhos animados que consumia, de que havia a princesa que ia ser salva, né? Que depois tinha a jornada do herói, né? Tinha um sofrimento, tinha um drama e depois ia ser salvo. E depois já não há mais história. Quando acaba, são felizes para sempre. Ponto. A história acaba e eu acho que isso fica como um grande meme, não é? Assim, muitos da nossa geração, não sei se para o meu filho, não sei que desenhos animados é que ele vai ver, se vai ver. Nós não consumimos televisão, mas eu gosto de filmes. E pensar nisso, assim, como e são felizes para sempre, é uma coisa que ficou gravada durante muito tempo como um meme. Né? E quando eu te ouço, Marcelo, dá a sensação que é isso, tu procuras essa fantasia do felizes para sempre, e é numa casa, podia ser num castelo, podia ser numa praia, podia ser numa cabana, mas... E aí quando passas para algum lugar e eu estou falando de ti, eu falo de mim também, eu super me conecto com essas idealizações. Por exemplo, quando eu vim para esta casa, eu vi só as fotografias, eu não vim para esta casa antes de vir morar para esta casa. E eu vi as fotos e disse, nossa, como é que é possível? Nunca imaginei morar numa casa destas. E quando cheguei aqui, já fiquei meio decepcionada, já comecei a ver outras coisas que a fotografia não mostrava. Passado um tempo eu já dizia, vamos embora daqui. Agora já mudei, já me apaziguei, já percebi que as minhas fantasias trazem muito mais do que a minha fantasia, né? Trazem outras coisas também. E é desse lugar, não é? Assim, a maternidade traz para esse lugar, que há uma fantasia do que nos disseram, do que a gente viu, que era a maternidade, a paternidade, mas depois há a vida real, né? E a vida real são outros 500, e no meio disso tudo, eu fico nesse lugar de, ok, não é fantasia, e a minha realidade é esta, mas eu não quero essa realidade, então como é que eu crio a realidade que eu quero? E eu me pego muitas vezes a querer que a coisa aconteça muito rápido e que eu faça assim e diga, agora o mundo aceita a maternidade em todos os lugares, eu vou com o meu filho para todos os lugares e está tudo certo. Muito rápido. E eu imagino que não é assim, né? Na verdade isso tem um trabalho de guardiã, de construção, de game world builder, tem um trabalho que é isso que nós estamos aqui a fazer na parentalidade em revolução, de alguma forma, que é entender qual é esse mundo que eu quero criar com a maternidade que eu quero construir, que não é baseada nem numa fantasia, nem na realidade que eu tenho hoje. Porque a realidade que eu tenho hoje tem dias que eu estou tranquila, tem outros dias que eu digo, olha, isto não está ok para mim. Não é? E muito no lugar de sentir não comunidade, não é? Não comunidade, de sentir que às vezes parece que estou a falar grego, estou a falar grego ou chinês para a maioria das pessoas, tipo, não, eu não quero pôr o meu filho numa escola, não, eu não quero uma babá, eu quero estar com o meu filho e eu quero trabalhar no meu propósito. Né? E isso para algumas pessoas é tipo, faz assim, um curto-circuito no cérebro e diz, não, mas como é que queres fazer isso? Eu também não sei, mas eu quero construir isso. Né? E eu acho que eu falo isto de um lugar de amor mesmo, porque esse amor e essa conexão que eu tenho com o meu filho, que eu quero estar com ele, eu não quero terceirizar o meu tempo com ele, né? E não quero também estar só com ele em qualidade de tempo, pouco tempo da minha vida. Não, eu quero aproveitar, eu quero estar a aprender com ele diariamente. Então tenho estado assim, enfim, é isso. Oiê, vou dar a palavra. Eu estou entendendo ainda um pouquinho como que se
né, como que funciona essas trocas, assim, eu estou um pouco confusa ainda, mas eu vou trazer para vocês, assim, algo que está me incomodando nessas últimas semanas, que eu sinto que tem relação com o tema que a gente está trabalhando hoje, né? Eu percebo que quando isso já aconteceu algumas vezes nessas últimas 3 semanas, quando eu coloco, o meu filho tem 6 anos, né? Quando eu coloco um limite para ele, ou quando eu coloco uma necessidade, algo que tem que, né, com mais força, assim, porque ele não está me ouvindo, ele não está me escutando, né, ele está ali fazendo, mas ele está ali, eu estou ali falando com ele, mas ele não tá me escutando, né, aí quando eu vou e coloco um limite mais forte, né, mais firme, ele fala que, mas é isso, você não gosta de mim, você não me ama mais, você não sabe, você não gosta de mim. Ele tá com essa fala, né, para mim. E essa fala é nova. Ele nunca expressou isso, né, dessa forma. E me tá me incomodando muito, né, muito, porque eu percebo que tem um subterfúgio aí, sabe? Um lugar assim de eu não quero ouvir o que eu tenho para fazer, né? E aí eu não assumo a responsabilidade do que eu tenho que fazer e jogo ainda por cima para você, né? Essa responsabilidade, né? De você não me amar. Então é como estou mudando até de assunto, né? Então isso eu estou percebendo assim que tem um jogo aí, tem um jogo aí que eu não consigo identificar exatamente qual é, né? Subconsciente. E tá me incomodando muito porque tá entrando como uma faca no meu peito, assim, sabe? Eu sou mãe solo, né? Eu, assim, sustento todo o rojão, né? Tudo em cima de mim. E, assim, tô aqui dando o meu melhor, sabe? Para ele, tô aqui, tipo, fazendo, dando a comida, fazendo o melhor, sabe? Comida que eu posso, meu virando nos 30 para poder fazer tudo acontecer, sabe? E escutar isso, assim, tipo, tá chegando num lugar, assim, de tipo, meu, ingrato, né? Como assim, né? E eu sei que é uma criança, eu sei que ele tá expressando outras questões, eu sei tudo, né? E aí eu tô me lembrando da minha mãe, né? Que falava essa palavra, ingrata, ingrata, né? Então, assim, tô entendendo a minha mãe, né? Um pouco mais, assim, né? Então, a minha pergunta agora é assim, como que eu consigo parar esse jogo, né? O que que eu preciso, né? Como é que eu posso me comunicar da melhor forma? Se vocês já passaram por essa experiência, se vocês já tiveram essa experiência, né? Sem entrar, né, no drama e ao mesmo tempo cuidando, né? Para que as coisas vão, cada coisa para o seu lugar, né? Eu gosto muito da Margarida, não sei se vocês conhecem ela, Margarita, que é da Casa Sula, lá na Costa Rica, né? E ela falava muito isso, né? Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu lugar. Então, nesse momento, não é sobre isso, né? Nesse momento, eu tô brava com as ações que você está realizando, e não com você, como pessoa, né? Você, o meu amor, eu falei para ele, né? O meu amor por você, ele é infinito, ele nunca vai acabar, né? Ele é uma realidade, mas eu tô brava com a ação que você está fazendo, né? E mesmo falando, é como ele não entra, né? Ele quer falar que é isso, ele não quer escutar, né? Então, como é que faz para fazer cada coisa estar no seu lugar, né? Nesse sentido, assim, e cuidar, né? E tentar escutar o que que ele está pedindo, né? E que eu não estou sustentando dar, né? Então, eu tô aqui nesses pensamentos. Você tá, vieram algumas coisas. Você tá ok de eu trazer o que me veio? Não do lugar de experiência, porque meu filho tem 1 ano e 8 meses, viu? Então ainda não estou aí
nesse lugar, né? Mas me vieram algumas coisas, assim, que acho que quando a gente ouve de fora, vem mais clareza de quando a gente está dentro, assim, né? Na emoção. Mas me veio uma coisa, primeiro, os nossos filhos têm um gremlin deles. E desenvolverem o gremlin deles é super importante para eles. Então, nós não podemos matar o gremlin deles. Isso foi uma coisa que eu ouvi de outros pais e que eu já vi que muitos pais entram na caixa de bons pais, boas mães, achar que o filho não pode ter gremlin. E isso mata a criança, porque isso é uma parte muito importante da criatividade, da não linearidade, de tudo, nem só de sobrevivência, mas de realmente de poder viver uma vida empoderada na vida dele, né? Então matar o gremlin dele não é um caminho. Ele vai mostrar o teu gremlin nesses momentos, porque ele te engatilhou e aí você já foi. Eu acho que o desafio é você, sendo adulta, saber que ele te engatilhou e você escolher não entrar nessa coisa gremlin com gremlin. É uma escolha consciente. Nem sempre estamos capazes de o fazer. Por quê? Porque você mesmo falou, você não está dando contas, muitas vezes, né? E aí a gente vai entrar em um outro rolê de conversa, que é como criar, que é isso que eu estava dizendo, como é que eu crio a maternidade que eu quero e preciso nessa sociedade maluca que a gente se pôs em casinhas sozinhas a educar filhos sozinhos, né? Isso é realmente loucura. Eu diria que essa é a parte louca, né? Então, primeiro, antes de olhar para ele, você precisa de olhar para as suas necessidades. Porque você não... Ele está a espelhar alguma coisa que está sendo difícil para você ver. E aí fica nessa coisa, gremlin com gremlin, e é drama e desgasta energia. Quando vocês estão perdendo a conexão, né? Ele tá criando uma conexão com você e não importa muito o que ele fala, porque ele está realmente entrando num jogo que ele já absorveu esse jogo no mundo. E ele está a ver, quanto a minha mãe joga este jogo comigo. E então você é responsável por parar esse jogo. E ele não vai ser capaz de fazer, porque ele está explorando o mundo. Com o seu gremlin, com a sua caixa, com o seu ser. Mas você pode fazer isso, né? E você vai ter momentos que você não vai ser capaz de fazer e está tudo bem. Porque é vida, né? A gente tem, né, os 3 mapas do mundo de cima, o mundo do meio e o mundo baixo, né? E a gente vai navegando neles todos. Não dá para fingir que não há um. Nós vamos entrar no nosso mundo sombrio, vamos precisar de resolver a vida diária no nosso mundo do meio, né? E vamos muitas vezes ir para aquilo, olha, onde é que está o meu ser? Onde é que ele quer se expressar? Onde é que ele quer pôr os seus dons no mundo? E para mim a maternidade me tem levado muito para as minhas sombras e eu tenho visto que isso pode ser, eu posso agir de 2 formas. Eu posso ver onde é que está a minha parte emocional, que é a minha parte da minha história, né? E que eu vou para a minha mãe, para a minha educação, para aquilo que eu trouxe de camadas que vem de trás, e posso ver a parte do sentimento, por exemplo, quando é raiva, né? E eu tenho usado assim, a raiva, quando é sentimento, para escrever, para fazer coisas, para criar algo novo. E isso me põe num lugar assim, ok, eu posso usar isso como combustível de foguete, ou de foguetão, como vocês dizem, né? Para criar algo que eu realmente quero viver. Mesmo sabendo que se calhar eu não vou conseguir fazer isso para o meu filho, né? Mas posso fazer isso para outros pais, para outras mães. Nossa, Joana, eu posso falar uma coisa? A tua fala, eu fui entrando na tua fala e no meio da tua fala, assim, me veio uma tão forte aqui, abriu uma visão, né? Abriu uma visão muito profunda nesse processo, né, do dia a dia, onde as coisas são, né, a rotina, né,
Fazer comida, banho, cama, todo dia, né? É chato, né? É maçante, às vezes, e não tem espaço, não tem espaço para o ócio, né? E eu me dei conta que nesse momento específico dessa situação que eu tô a mais recente que foi, né? Ele estava na cozinha e ele estava simplesmente no ócio. Ele estava a fim de estar no ócio. E ele não estava afim de, naquele momento, decidir o que ele queria comer e nem tomar banho. Ele estava enrolando, né? Desde a minha percepção de mãe que estava ali no teca, né? Ele estava enrolando, né? E ele não estava enrolando, ele estava no ócio dele, né? E eu passei por cima desse ócio, né? Como um trator, né? Tipo, vai tomar banho, vai, escolhe o que você precisa comer, porque eu preciso fazer isso, porque tem horário, porque 8 horas, né, 9 horas ele tem que estar na cama, porque... E aí, e aí quando ele expressa isso, né, me veio assim claramente, assim, no meio da tua fala foi todos esses insights. Foi assim, você não está me enxergando, você está passando por cima de mim, né? Você não está me permitindo ser o que eu quero aqui nesse momento, né? E aí me vem esse qual é o limite, né? Porque eu assisti a gravação anterior, né? Eu vi o Marcelo falar e foi muito interessante a fala dele assim, né? Qual é o limite entre aquilo que é assim o meu chamado para minha aventura comigo, né? E o que ele quer, o que é importante para ele naquele momento, né? E aí a mesma coisa se transfere para cá, para essa situação, né? Qual é o limite entre as necessidades da nossa rotina, né? Aquilo que naquele momento a gente precisa dar sequência e seguir, e o estado natural de ser, né? Que é atemporal, né? E como que a gente se encontra nesses lugares, né? Como é que flui o amor, né? Como que pode fluir mais o amor nesses lugares, né? Estou aqui divagando. Eu tenho. Ah, quer falar, Ana Paula? Não, só uma coisa rápida, porque ou seja, ouvindo-vos falar, e esse também é um dos temas, é isso, às vezes estamos aqui na vida do meio, tipo, jantar, né? E começas a chamar Pedro, Pedro, vamos jantar, vamos não sei o quê. Parece que nem ouve, porque está na vida dele. Está na vida dele. E eu estou na minha vida. Parece que não há uma vida conectada ali. Não, houve alguém que uma vez me disse isso, que disse, olha, então porquê que não... Por exemplo, quando vais no carro com ele, já que tens ali quase meia hora de carro, entre a escolinha e casa, porquê que não vão começando a planear, no sentido para dizer o que é que vai haver, quais são os blocos de tempo vão haver durante até ele dormir, e que não tem que ser exatamente, quer dizer, se calhar como eu quero, mas desde que todos eles existam, mais ou menos dizer, olha Pedro, hoje o que é que te apetece fazer, que é a dele, ou seja, o que é que queres fazer, o que é que gostas de fazer, o que é que queres brincar com a mãe, ou o que é que queres brincar sozinho, whatever, olha, a mãe também é importante ter tempo para jantar, ou para escolhermos o jantar, ou para fazermos em conjunto, se queres vir fazer com a mãe, esta parte, que eu sei que há coisas que ele gosta de fazer, por exemplo, queres vir também fazer com a mãe, e também hoje há banho, ou hoje não há banho, ou whatever, ou seja, tentar dizer-lhe que há coisas, que há atividades que vão ocorrer naquele período antes de ir para a cama, porque pronto, e dizer, olha, depois vamos dormir, porque amanhã é outro dia, blá, blá. E ou seja, eu acho que se na cabeça dele, e na minha também, porque a coisa não é só, ficar mais ou menos, não tem que ser tudo como fica combinado, mas se lhes ficar claro que há assim momentos, talvez não seja tão desafiador, quer para mim, estou a dizer agora é hora de jantar, e se calhar para ele, epá, nem estou aí porque agora não me apetece jantar, quero é brincar, por exemplo, e talvez seja mais fácil ele saber que há esses períodos que não... de tempo.
que tem que coordenar e que tem que acontecer de alguma forma, mesmo que algum até possa sair do tempo porque aconteceu qualquer coisa, não é? Porque há sempre coisas para o imprevisto. Como sabemos, nem tudo o que se planeia acontece, mas eu acho que talvez possa ser uma proposta, e eu sei que eu já fiz isso com o Pedro, e agora até às vezes até me esqueço disso, mas de alguma forma parece que até fluía melhor se... Especialmente porque o meu filho gosta de certeza, ou seja, não sei se é só o meu filho, acho que algumas crianças gostam daquela parte da certeza, do que é que vai acontecer, do que é que não sei o quê. Então se eu estava a dar essa parte, isso vem do medo, não é? Portanto, se eu estava a dar-lhe retirar-lhe medo do espaço, talvez a coisa funcionasse melhor, porque ele sabia, olha, ok, isto vai acontecer, isto vai acontecer, isto vai acontecer. E pronto, porque ele, com 5 anos, acho que já não tem bem noção do que é 30 minutos, ou o que é, ou seja, não é que seja uma coisa calendarizada, né? Não é essa a conversa, mas é saber que há isto, ou que vai haver isto, e que estamos os dois a negociar. Que é para ele não dizer, tu é que mandas, não sei o que, não, eu também quero mandar, ou seja, porque é aquela coisa, não, estamos os dois a decidir em conjunto, porque é o melhor para os dois. Priscila, desculpa, tinhas para dizer. Eu tenho refletido muito sobre isso, né? Meu filho está com 10 anos, então está entrando nessa pré-adolescência, quase 11, sei lá, ou, enfim, sei lá que nome que se dá nisso, mas eu tenho colocado para mim, assim, um lugar de... Eu vou colocar ele como prioridade, mas não como centro da minha vida. E aí descobrir qual que é uma coisa e qual que é a outra. Ele é minha prioridade, porque é o momento em que ele precisa de mim, nesse lugar de formação, de educação e tudo mais. Então, ele é prioridade porque é o meu papel, mas eu não vou esquecer de mim, quais são, o que cuida de mim. E assim, isso é uma frase que eu coloquei aqui na minha cabeça, que eu olho para ela a cada minuto de interação, ele presente ou não. É uma pergunta que eu tenho que fazer a cada movimento que eu faço o tempo todo. E aí eu percebi que nessa navegação tem funcionado, mais ou menos, essa pergunta do que eu estou disposta a abrir mão. Porque eu não vou conseguir fazer tudo o que eu idealizei de rotina, do que é importante para ele, de saúde física, mental, emocional. Alguma coisa eu vou ter que abrir mão, porque ele tem as vontades dele, as necessidades dele, que eu sequer sei do que se trata, na maioria das vezes, e ele sequer sabe exatamente como expressar com qualidade, porque ele está nessa formação do Grêmio, então as expressões vêm sempre de um lugar de drama, 100% de tempo é num lugar de drama, e, e aí olhar para isso, e eu acho que parte desse lugar da prioridade, priorizá-lo, é estar disposta a abrir um espaço interno de olhar o que está por trás do drama, para eu avaliar o que eu estou disposta a abrir mão e o que realmente é prioridade naquele momento, sabe? E aí não tem regra, é completamente não linear, porque às vezes um não quero tomar banho é simplesmente um lugar de gremlin com gremlin querendo ver, disputar forças ali, e o gremlin dele ganhando força, eu e aí eu tenho que, puf, falar, aqui não, aqui quem manda é o meu Grêmio, agora vai, sabe? Ou então é um momento em que ele realmente está abrindo espaço de agora estou pronto para falar de algo que está me incomodando, e aí eu vou trazer um gatilho para ele mesmo, ele traz um gatilho para ele mesmo, para ele acessar uma emoção profunda, e aí aquilo abre um portal gigante e ele começa, e aí eu só sustento espaço para vir o que tem que vir. Então não tem regra, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e outra hora é uma outra coisa que eu nem sei o que é ainda, sabe? Então, e é o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, sem desligar, sem desligar. Então, é... então ok, sabe, escorregar. Super ok escorregar nisso, porque eu acho que é esse o papel, né? Mais escorregar do que outra coisa. Mas vem uma coisa também vos ouvindo, que é sobre uma coisa super importante, que é sobre os nossos sentimentos e emoções. E aí nessa coisa do dia a dia, tem uma hora que eu realmente reparo que eu estou com medo e com raiva. Então eu estou tensa nessa coisa dos afazeres,
de ter que dar banho, ter que dar de jantar, e eu nem faço assim, não faço muito isso sozinha, assim, o Mateus super está comigo nisso e tal, mas tem horas que eu estou muito tensa e com muita raiva, e eu vejo que esse medo misturado com raiva, inconsciente, o meu filho vai me devolver, ele é o primeiro a devolver. E tem hora mesmo, assim, que por isso é que eu digo, assim, estar a solo deve ser muito mais difícil, porque chega uma hora que eu realmente, eu digo assim, eu não consigo mais. E aí vem uma pessoa, né, às vezes vem o Mateus, vem com a calma dele, fresquinho, e ele pega no João Salvador, se conecta com ele, e era o que ele queria, o João Salvador queria atenção, o Mateus também, e eu posso ir deitar a minha raiva, o meu medo fora, não é? Ou lidar com isso. Porque realmente às vezes eu estou só precisando desse espaço para mim. Eu não estou conseguindo estar com um serzinho sempre a espelhar coisas para mim, né? Que é o que a Priscila estava trazendo, que é muito intenso, né? Obrigado. Eu senti uma alegria de ouvir vocês compartilhando essa não linearidade, essa potencial de não linearidade para a gente usar, e quanta coisa, quanta informação para a gente, quanta informação não, quanta experiência, quanto caminho possível para a gente escolher diferente, né? Quando a Priscila falou do Gremlin enfrentando outro Gremlin, eu lembro de eu ter falado pro meu filho essa semana, assim, meu Gremlin tá te provocando e eu falei para ele parar de fazer isso agora. Então, eu não quero mais, eu quero conversar com você de outro lugar. Falei para ele. Eu falei, eu trouxe consciência para isso e isso abriu espaço para a gente conseguir conversar. E uma outra coisa que eu vi comum aqui nas nossas falas também foi de como a gente se preparar com antecedência, talvez para dedicar um tempo para nós, não só para nós, e para o ambiente que a gente quer criar, para uma conversa que a gente quer criar antes. Então, isso que a Ana Paula estava falando, de usar aquela meia hora do carro para negociar a intimidade, para usar o espaço com ele, como é valioso, como a gente está usando o nosso amor a serviço da própria relação, né? De criar uma intimidade com a relação. E eu observei isso em mim hoje aqui, quando eu cheguei no espaço, e está tendo uma obra aqui do lado, e tinha uma pessoa cortando ferro, simplesmente aquele barulho assim, muito alto, assim, e eu comecei a navegar pelaquela sensação de, caracas, por que eu escolhi fazer aqui? Né? Comecei assim, e eu falei, tá, o que eu preciso para negociar para que isso não aconteça? E eu fiquei ali naquele espaço por um tempo, vi que o movimento estava constante e não ia parar, identifiquei a pessoa que estava fazendo e falei com ela e resolvi, vou dar o primeiro passo e negociar a intimidade com ela. E falei, ó, eu tenho uma reunião hoje entre 10h15 e 11h45, eu quero chegar com você, se você pode fazer uma pausa no barulho do ferro durante esse intervalo. Daí ele olhou, sim, tem que falar com a chefia ali. Tá ali em cima a chefia, se quiser falar com eles. Daí, de novo, já rolou um bloqueio, assim, né? Tipo, aquela sensação de bloqueio. Falei, pô, eu não vou. Nossa, vou ter que falar com o chefe. Daí o chefe, não, tem cobrança de tempo de obra. Quando que eu vou negociar isso? E aí eu fiquei alguns segundos navegando nessa sensação de, poxa, e se eu não negociar, o que vai acontecer? Eu vou ficar reclamando e vou abrir um espaço entre eu e esse lugar ali que tem do lado, que eu vou simplesmente criar esse espaço com antecedência, né? Que vai ser assim, pô, eu não vou lá porque lá não funciona para mim, porque lá faz barulho, porque lá o cara tem obra, e isso ia abrir um obstáculo até antes de eu chegar numa negociação e estar aqui com vocês falando, ia ter uma barreira para mim que eu mesmo tinha criado.
Eu falei, o que eu posso fazer que não seja isso? Eu falo com o cara, com o chefe, né? Vou falar com o chefe. E ali fiquei posicionado até passar o chefe e, ó, expliquei para ele, ele olhou para mim e falou assim, ok, eu vou pedir para ele não cortar. E eu falei, nessa área aqui que eu preciso. Tinha um outro barulho lá para trás, assim, e eu falei, preciso nessa área. E ele aceitou. E isso criou um espaço antecipadamente. Então, eu estou trazendo essa reflexão agora para o quanto o nosso amor, a nossa conexão pode ser usada para criar esse espaço adequado para a gente realmente, na hora que ele for precisar tomar banho ou que a criança for fazer alguma coisa, que realmente a gente tenha criado antecipadamente esse espaço, usado o nosso amor para isso. Eu queria comentar essa fala assim e já negociar intimidade com vocês. Acho que isso assim de se colocar em risco com o outro, né, é um lugar que, pelo menos na minha percepção, durante a minha criação, ele era muito colocado debaixo do tapete, assim, né? Ele era um lugar, se possível, evitá-lo, né? Porque causa esse desconforto mesmo, né? De você ver que existe uma pessoa ali do lado, que existe algo que está acontecendo, né? E ao mesmo tempo, parece que é isso que faz com que, quando a gente consegue romper esse limite e abrir esse espaço para dar esse passo adiante, é como se, pegando ali o Mário que começou, é como se você comesse o cogumelo e crescesse um pouco mais, assim, né? Você conseguisse perceber que você tem essa possibilidade, né? De ser um, um agente ativo no que você pode criar no teu contexto, na tua vida, no teu entorno, na tua família, em todos os âmbitos, né? Depende muito de quanto que você consegue realmente se dispor a isso, né? E fazer esse trabalho interno para conseguir se dispor a isso, assim. E me parece que também tem relação com sair um pouco dessas identidades que vêm, às vezes, pelos próprios pais, às vezes pelo contexto social, pela nação, por tantas coisas, né? Pelo gênero. E sair dessa identidade, assim, e perceber, né? Em vez de ser, sei lá, na fala do Marcelo, né? O que me veio foi, em vez de eu ficar me identificando com a identidade do chato reclamão, eu saí disso e me permiti falar o que eu precisava falar naquela situação, da forma como eu consegui, né? Porque parece que quando a gente coloca a camisa, a identidade do pai ou da mãe ou do, sei lá, funcionário, do patrão ou do time de futebol, aqui em Curitiba a gente tem um time que é vermelho e outro que é verde. Aí quem veste a camisa do time do vermelho, quando olha o verde na rua, quer atacar, quer xingar, e o contrário. Da mesma forma, né? Se eu tô vestindo a camisa do pai bonzinho, então qualquer coisa que me tire desse lugar do pai bonzinho, eu vou tentar evitar, e vou tentar é, não dar espaço para essa relação, né? Enfim, e assim, falei que eu queria negociar a identidade, porque eu falei, a gente está num mutirão aqui, e eu preciso ter uma conversa importante aqui. Então, eu vou precisar me retirar e quero agradecer muito o convite do Marcelo e as trocas com vocês. Achei esse círculo, né, essa roda, assim, um lugar com um propósito muito essencial mesmo, né? Que a gente falar sobre as relações, sobre essas relações essenciais que é da continuidade da nossa vida aqui, né? Com as sementes que são as crianças, assim. Então, depois vou conversar com o Marcelo também mais e espero estar encontrando com vocês em outras oportunidades. Obrigada, Pedro. Obrigado. Tchau. Obrigada. Obrigada, Pedro. Kátia, queres dizer alguma coisa? Estás mute, estás mute. Estás sem som. Estás sem micro. Já está, já está. Realmente eu identifico-me
com esses lugares que vocês falaram, não é? Quando temos realmente a questão das rotinas, o preparar até o objetivo final, não é? Que eles adormeçam uma hora decente, porque no dia a seguir têm a escola, e realmente surgem sempre esses desafios, é incontornável. E o que eu agora, pronto, estando aqui, eu estava mais como observadora. O que é interessante é que em culturas tão diferentes, não é? Portugal e Brasil, em que a estrutura nós achamos que é diferente, mas é tão similar as questões, não é? Juram as mesmas dúvidas, as mesmas ansiedades. Era isso que eu estava a observar. E como os nossos filhos, muitas vezes, por exemplo, o Pedro falar em morrer, eu acho que é um assunto da escola, porque o David agora também anda sempre a falar em morrer, vai morrer, que eu vou morrer, toda a gente vai morrer. E eu no outro dia perguntei, então se também morrer não te importa? Ele também me disse que não se importava. Mas depois já queria que eu estivesse viva. Pronto, eu acho que deve ser na escola alguém que anda só a falar em morrer. E eles transportam isso para casa. E muitas vezes eles recebem como nós o nosso medo. No outro dia, por acaso, vi uma entrevista que tinha a ver mesmo com isso. A senhora tinha um filho autista e tinha muito medo de alturas. E ela dizia que durante, sei lá, os primeiros 20 anos dela, ela nunca transmitiu que tinha medo ao filho, porque achava que ele ia sempre desafiá-la nesse medo, não é? E que iria-se jogar de uma janela, e ela sempre achou, até com um momento que ela libertou-se desse medo, que ela disse, pronto, ele já não pode mais jogar comigo este jogo, no fundo. E eu acho que é isso, eles às vezes pegam nos nossos receios, nos nossos medos, de será que eu estou a fazer bem, será que... e atiram-nos contra nós. E talvez seja isso dos gremlins, entramos ali num combate sem sentido. E talvez a resposta seja mesmo essa, a programação e atender os dias que eles estão mais cansados, que é mais difícil, e que nós também temos cansados, e as solicitações é muito complicado às vezes. Eu acho que já me baralhei um bocadinho, e principalmente quando estamos sozinhos nessa hora, não é? Que temos de fazer o comer, alimentar, tratar e organizar tudo. Acho que aí um desafio é maior. É maior mesmo. E pronto, e acho que me perdi um bocado. Porque realmente o fim do dia eu acho que é o pior para todos, não é? Às vezes de manhã até corre bem, no sentido que pronto, a energia é outra. Agora, no fim do dia, já todos trazemos uma mochila. E às vezes saber lidar com a mochila de cada um é que é mais complicado. Acho que é isso. Obrigada, Kátia. Obrigada, Kátia. Me veio também uma coisa que a gente já conversou aqui, mas que para mim fez diferença, assim, foi sobre o alimento da nossa alma, né? Até foi o Marcelo também que trouxe num outro encontro. Eu percebi uma grande diferença para mim nos últimos tempos, nas últimas semanas, quando eu comecei a não ficar só focada na maternidade e comecei a fazer coisas que nutrem a minha alma e que cumprem o meu propósito, né, do porquê que eu estou aqui. E eu consegui perceber que quando eu estou alimentada da minha alma, eu tenho realmente capacidade de me conectar mais com os outros seres, inclusive com o meu filho, né, de um lugar não tão combativo, ou não vai tanto para esse lugar do gremlin, nem da caixa, não fico tanto na caixa da boa mãe, porque eu estou tão nutrida que o que vem de mim é uma coisa assim que flui naturalmente. E eu sinto que isso é uma coisa que não se fala na nossa... A maioria de nós não tem conhecimento de quais são os alimentos da sua alma. E aí a gente entra nesse... Às vezes até sabemos, mas sabemos de antes de ser mãe,
E quando somos mães as coisas também mudam, né? E o alimento da nossa alma pode mudar de alguma forma quando somos mães. Porque a mulher que eu sou hoje não é a mulher que era antes de ser mãe. Então acho que há uma parte assim, e eu vou falar de mãe, porque é do lugar de onde eu posso falar, que descobrir esses alimentos da minha alma, agora que sou mãe, me fez toda a diferença. Em sentir-me muito mais leve na maternidade. Porque a partir disso eu consigo negociar a intimidade com o meu companheiro, com o meu filho, e consigo saber o que é que realmente é importante para mim nas minhas necessidades, que não é só fazer comida, comer, não é só sobre comida, dormir, que isso também é importante, né? Porque eu preciso dormir, comer e tal, essas são as minhas necessidades básicas, mas o meu alimento da alma também é muito importante, porque se eu só comer e dormir, ainda assim vou ficar ranzinza e vou para um lugar às vezes muito sombrio. Agora, quando eu estou bem alimentada, eu consigo ver que consigo mais possibilidades para mim. Obrigada, Joana, concordo também com isso. Realmente, às vezes, o que parece é que nós, na pirâmide de Maslow, andamos aqui só sem baixo. A sociedade vive toda só na sobrevivência aqui. Depois também nem procura lá aquela parte mais até dos relacionamentos, das conexões, do propósito, de quem é que sou eu, não sei, parece que anda tudo aqui em baixo. Então parece que as coisas não funcionam, porque tipo, as próprias pessoas sentem isso, cara, como não estão conectadas com o seu propósito, com a sua alma, parece que só estão aqui no mundo do meio, e de baixo. Só andam aqui assim, pum, 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 pum. E não há aqui nenhuma conexão mais espiritual ou mais do teu próprio ser. Então é natural que as pessoas andem deprimidas, zangadas, raivosas, com medo, até tudo ali, mas tudo super inconsciente. E eu acho que encontrar esse equilíbrio é. Pronto, eu acho que é isso, acho que é um processo de cada individual de cada um, não é? Tipo, sabendo que é importante fazermos isso, cada uma de nós e cada um de nós fazer esse seu processo de saber que, olha, que às vezes está aqui a minha sombra a aparecer e tomar conta e, ok, então o que é que eu preciso fazer para estar mas estar mais alinhada com o meu propósito e não estar só aqui no mundo inconsciente. E é isso, acho que é uma caminhada todos os dias e como há bocadinho a Priscila disse, ou seja, todos os dias aparecem coisas novas para nos provar e para nos mostrar que há coisas a fazer e que é preciso estar todos os dias a aprender coisas novas e viver coisas novas, experienciar coisas novas. E agora nesta parte de ser mãe, que é uma novidade, né? Ou seja, bem, eu é novidade há 5 anos, né? Portanto, ou seja, mas continua a ser uma novidade porque cada vez que o meu filho vai crescendo, vai-me trazendo novos desafios. E eu também vou tendo novos desafios, ele vai tendo novos desafios como ser, que está a crescer. E, portanto, acho que é isso, mas isso acho que não tem só a ver com a mãe, tem a ver com nós sermos seres, que os desafios aparecem todos os dias. Portanto, é viver em paz e sossego e viver ok, viver em amor. Voltando aqui ao tema amor, vivermos em amor. E se estivermos em amor, tudo se faz, tudo acontece. Amor próprio e amor aos outros, está tudo certo. Começou um barulho forte aqui e eu, agora há pouco, não sei se chegaram a captar um pouco, mas eu quase gritei na janela aqui dizendo assim, estou conversando sobre o amor, me dê mais 15 minutos. Mas parou. E aí eu gostaria de olhar para esses 15 minutos então, que a gente tem ainda, pouco menos, né? Agora 13 minutos para quanta experiência gostosa a gente trouxe, assim, de a gente realmente experimentar e se a gente se dispõe, de alguma forma, a fazer algum experimento sobre o amor nessa próxima semana, né? Se alguém quer trazer um ou se cada um vai fazer o seu,
como vocês sentir isso de a gente praticar, né, na nossa semana, já nessa linha de nos prepararmos para quando a gente for nos relacionar, a gente usar essa semana para isso, fazer esse convite, assim. Eu acho que uma das primeiras conversas que a gente teve foi sobre o mapa dos 12 bloqueios, que acho que tem a ver com isso que a gente está falando agora, onde é o de Bert Hellinger, né? Não? Não, Tem um é livro- os 12 bloqueios da comunicação, não é? Sim, Não é do Bert Hellinger, é de outra pessoa, mas não sei. Eu posso depois mandar um print. tá. E uma das formas da gente olhar para isso, proposta dentro do Possibility Management, é a gente entender toda a comunicação como um eu te amo. E eu gostaria de convidar a gente a fazer esse exercício nessa semana. Estou propondo para que a gente olhe para todas as comunicações que a gente tiver no nosso caminho, como uma pessoa dizendo, eu vejo você e eu te amo. E olhando para isso, a gente começa a relação a partir disso, começa a conversa a partir disso. Uma bela proposta, mesmo muito boa. Vocês topam? Ana Paula? Por mim, sim. Enfim. Eu não entendi muito bem a proposta. Como é que tem que fazer? Acho que seria bom trazer só algum exemplo. Por exemplo, É, dos 12 bloqueios. Um deles é... Espera aí, deixa eu ver se eu encontro aqui o Deles é, por corte. exemplo, elogiar. Elogiar é um bloqueio. será que tem como compartilhar isso lá no grupo depois que eu... Sim, sim. Mas se encontrares aí agora, Ana Paula, seria ótimo. É isso, estou a ver se consigo encontrar aqui no documento do PM. Eu tenho papel impresso, eu posso ir lá buscar também. Deixa eu ir lá buscar. Já vem. Assim, acho que isto vai demorar um... Eu posso, em vez de... Eu vou só mostrar, está bem? Se calhar é mais fácil. Vou partilhar o ecrã. Só um X. Compartilhar a tela. Marcelo, podes-me dar autorização? Para eu conseguir partilhar a tela? Sim. Eu acho você aqui. Peraí que eu tô aqui. Encontrei aqui. Vou só dar aqui um exemplo. Coloquei você como co-host, Ana Paula. Ah, Ana Paula também encontrou? Acho que ela vai partilhar. Ah, tá. Está aqui. Conseguem ver? Sim. Sim. Só que aqui, então, temos aqui alguns exemplos, tipo, quando nós estamos a dar ordens, não estamos em amor, usando aqui a questão do Marcelo, que é se nós estamos a dar ordens, não estamos em amor. Quando estamos a avisar, ou
é melhor fazer isto, é melhor fazer aquilo, também não, estamos em amor, não estamos a comunicar. Quando estamos a dar sermões, deves fazer isto, deves fazer aquilo, deves não sei o quê. Às vezes estamos a dizer isso aos miúdos, vem jantar. Pronto. Quando estamos a aconselhar, como é que, ou seja, às vezes fazemos isso às crianças, tipo, nós é que estamos a dizer que para fazerem aquilo, ou estamos a dizer como é que devem corrigir alguma coisa, portanto isso também não estamos em amor com eles. Ou quando estamos a ensinar e estamos a tentar influenciar alguém com factos, quando estamos a dar argumentos lógicos só na mente, também não estamos em amor. Quando estamos a julgar, a criticar, ou quando estamos a culpar alguém, quando estamos a fazer julgamentos, também não estamos em amor. Ou mesmo quando estamos a dar elogios e a concordar, mas que vem de um lado em que queremos manipular, não é? Tipo, és fantástico, ou eu gosto mesmo do que fazes, tens toda a razão, só que não é de um lado de amor, não vem de um lado sincero, vem de um lado de queremos dizer isso para depois a seguir pedir algo, por exemplo. Chamar nomes, ridicularizar, envergonhar, interpretar, analisar, diagnosticar, simpatizar ou apoiar. No fundo estamos a tentar fazer alguém sentir-se bem, mas também com segundas intenções, ou quando estamos a questionar a pessoa, o que é que isso implica, onde é que tiraste essas ideias, porque é que farias algo assim, quando estamos a fugir, tentar afastar alguém do seu problema, quando estamos a brincar ou a distrair a pessoa. Então todas estas formas, e cada um de nós acredita, ou pelo menos eu posso falar por mim, acho que já usei, acho que todas elas, na realidade a proposta Chaitanya era que nós durante esta semana, tendo isto, nós vamos depois colocar lá um print screen das várias formas que é não estar em amor. O que eu percebi foi que nós iríamos fazer exatamente ou seja, que as nossas comunicações com os nossos filhos fossem de um lado em que isto não estivesse lá. Todas estas formas efetivamente não aparecessem. Ou se aparecerem, observar e dizer, ui, afinal estou a chamar nomes ou não sei o quê, faço logo um shift, mudo e tiro, né? Porque às vezes a nossa intenção pode ser ok, mas depois no momento a nossa sombra aparece e estamos no inconsciente e a coisa pode acontecer. Mas é muito mais de saber que isto existe e experimentarmos usar amor e estarmos em amor cada vez que vamos comunicar com os nossos filhos, sem nenhuma destas 12 formas. É isto, Marcelo. Estás sem som? Só interromper. Sim, eu acrescentaria assim, a hora que a gente perceber, tá me interpretando, né? Assim, ele tá me interpretando, ele tá me questionando, ou ela tá me questionando. Na verdade, a gente converter essa frase para ele tá me dizendo eu te amo. Ela tá me dizendo eu te amo. E aí, mudando virando isso, como fica a conversa depois disso? Que a pessoa, você percebe que a pessoa está questionando, está analisando, tá usando um desses bloqueios com você, e você entender aquilo não como um bloqueio, sim entender como ela está tentando te dizer eu te amo de alguma forma. E aí, seu ouvido ouvir isso, né? Porque, como eu ouço agora eu te amo dentro disso que ela está me trazendo? É esse experimento. Mas também é do nosso lado, não é? Eu para o outro lado e do outro lado para mim, não é? Sim, Fazer como eu crio trabalho. Uhum. Eu vi que na continuação ali do texto tem ideias de como que a gente pode fazer diferente, né? Daquilo que está ali em cima. Como sugerindo não fazer, mas embaixo tem como abre portas, né? Como abre portas parece que as sugestões de como que a gente pode traçar esse diálogo, né? É isso? Tem ali também? Sim, aquilo que dizia só a escuta adulta pode ser facilitada em vez de bloqueada. Quando enviamos mensagens, abre portas, que é estou a ver, interessante, verdade, uau, a sério, quem diria? Entendi. Abre portas pode ser mais complexo assim. Podes-me dizer mais sobre isso? Estou interessada no teu ponto de vista. O que é que aconteceu a seguir? Conta uma história toda, continua, estou a ouvir. Parece que o que estás a dizer é importante, ou seja, é formas que nós podemos ter de abrir a conversa, para ficar
uma conversa ainda Sei. mais em amor. Ana, você pode compartilhar, por favor? Sim, eu escrevo, também escrevo lá no grupo. Tá, Posso fazer um print das 12. Eu legal. não sei se... Oh, Joana, o teu print é tudo junto? O meu como é num PDF, está separado. Então, se calhar, se tu tirares a tua foto, eu depois posso O pôr a meu é outra parte. assim, o meu está em inglês e português, mas tem assim umas palavras como humorar e divertar. Então não está num bom português. Mas se quiserem eu faço uma foto e Não. foi do primeiro Esquece. ETP do Rio de Janeiro, então não está assim no seu melhor. Não, o que eu vou fazer é, eu vou mesmo tipo copiar o texto, fica lá tudo escrito e ponho lá. Acho que é melhor do que Isso, estar. melhor. E Marcelo, e aí a proposta é a gente atuar, como que eu ainda não entendi o que você está... A proposta é, quando a gente ouvir de outra pessoa e perceber um desses bloqueios, a gente ouvir o que ela está falando, não como um bloqueio, e sim como uma tentativa de dizer para nós que ela nos ama. Ah, entendi. Tá. E aí, com essa premissa de ela estar tentando dizer para nós que ela nos ama, como você começa uma conversa, ela dizendo para você que nos ama e percebendo que aquilo é um bloqueio? Você ativamente se colocar, se posicionar de uma forma que você está ouvindo que ela te ama. Perfeito. Sim. Bom, então eu coloco lá no WhatsApp isto e vamos. E pronto, e depois podemos, até se alguém tiver, depois quiser partilhar lá alguma história. Eu quero trazer uma coisa, o Marcelo já trouxe esta proposta há algum tempo atrás e eu simplesmente me esqueci, a minha gremlin pôs debaixo do tapete, então a minha proposta é que realmente a gente partilhe, senão os gremlins aqui vão esquecer e vão pôr tudo debaixo do tapete e vão fazer low drama e comer muito, muito low drama em vez de fazer esta proposta. Sim. Sim, Compartilhar acho que antes da quinta-feira, até a quarta-feira no máximo, falar assim de limite, para compartilhar no grupo através de uma mensagem para dizer como que foi o experimento, e pelo menos em algum momento que vocês perceberam durante a semana. sim, se forem mais, melhor, né? Sim, Certo, show. gratidão. Obrigada. Olha, Obrigada, pessoal. Valeu. depois tens que parar aí a partilha da gravação. Obrigado. Tchau, Tá, obrigada. até para a semana.